Shalom, povo lindo, ao som da pastora Jane trabalhando aqui, preocupada pela torneira aberta aí do fundo da parede, né? Vou entregar ela logo, né? Mas deixa eu voltar aqui com mais um vídeo do canal da CBV. Hoje o Senhor estava me falando ao coração algo interessante, até baseado em algumas circunstâncias que a gente está vendo. E na verdade, a gente tem falhado muito em entender a palavra em vários aspectos. Quando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Na verdade, as pessoas só lembram e só olham e só falam acerca da questão de espiritualidade, da segunda volta de Cristo, mas a gente esquece que a Bíblia ela fala muito de comportamento. E eu quero falar um pouquinho sobre comportamento com você. Na verdade, desde o princípio, desde o Gênesis, Deus fala de comportamento. Quando Deus fala para Adão, Adão não coma dessa árvore, ele está dizendo de comportamento de obediência. Quando Deus está falando com o homem, tenha o domínio de todas as coisas, ele falou de comportamento. E hoje o grande incômodo é que as pessoas não conseguem mais dominar aquilo que elas querem e isso as deixa inconformadas e fazem com que seu comportamento seja errado. Se você pegar em toda a Bíblia, você vai ver que Deus sempre fala de comportamento. O que a gente chama de lei e tempo da lei, quando você pega as tábuas dos 10 mandamentos, que é onde começa, só fala de comportamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma atitude, um comportamento e um sentimento. Amar ao próximo como a ti mesmo também é comportamento, também é sentimento. E aí ele começa com a relação, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Tudo isso está falando de comportamento, de atitude. Você pega todos os heróis da fé que estão relatados em Hebreus 11 e você vai ver que esses heróis da fé, eles tiveram problemas no seu comportamento e foi isso que fez com que eles sofressem determinadas punições, castigos, não de Deus, mas pelas suas consequências. Se foi Jefté, que era o filho bastardo, que foi expulso do meio do seu povo, quando voltou exigiu ser rei, mas Deus é que tinha essa promessa na vida dele, e a soberba fez ele achar que ele tinha que clamar a Deus e dizer, se tu me der vitória, primeiro ser vivo que sair da porta de minha casa eu vou ofertar. Deus já tinha feito a promessa e o comportamento dele foi um comportamento soberbo a ponto que quando ele retornou, o primeiro ser vivo que saiu da casa dele foi a filha. Quando você pega Moisés, por que Moisés foi chamado de um escolhido de Deus e foi escolhido mesmo, mas ele foi questionado em um comportamento, com medo do povo, da reação do povo. Quando Deus diz a ele, fale com a rocha, ele fere. Se Abraão, que foi chamado amigo de Deus, ele mentiu dizendo que a mulher não era mulher, apesar que era irmã também, mas era mulher. Se você pega Gideão, até Deus escolhe, fala como fala, mas no final ele comete um erro. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas pecou no mundo. Vamos dizer assim no popular, fez com que a mulher cometesse adultério, possuiu a mulher que não era dele, matou o amigo dele, tomou atitudes e comportamentos sem direção de Deus. A Bíblia sempre falou de comportamento. E quando chega no Novo Testamento, na verdade tudo fala de comportamento. 1 Coríntios 11, primeiro, sede meus imitadores, diz Paulo, porque eu sou de Cristo, ele está falando de comportamento. Quando você pega todo o Novo Testamento, você vê que Jesus veio ensinar o povo como se comportar diante de Deus. E nós não aprendemos. Nós ainda nos deixamos levar pelas nossas emoções e pelo que nós queremos. Então, na verdade, a pergunta é essa, quando vamos mudar o nosso comportamento? Efésios 4 vai falar de comportamento, que eu venha me despir do velho homem e venha me revestir do novo homem que vem de Deus. Não é que eu vou ser totalmente espiritual, mas ele está dizendo o que ali? Comportamento. Se eu mentir aqui, não minta mais, apesar que tem muito crente mentiroso no mundo, só Jesus na causa. Se eu roubava, não roube mais. E a gente pode incrementar. Se eu andava de forma errada em vícios, que eu não ande mais. Está falando de comportamento. Na verdade, tudo o que Deus fez foi tentar nos mostrar o comportamento que Ele quer.
E como é que tem sido o nosso comportamento? Será que com o comportamento que nós temos, nós vamos realmente passar essa eternidade com Cristo? É uma pergunta interessante, porque em tudo o comportamento é questionado. Apesar que, como a palavra diz, né, 1 Coríntios 3, se não me falha a memória, tem alguns que até vão ser salvos, mas como que pelo fogo, né, se a gente for fazer uma analogia, aquele que bate na trave e entra, não vai ser por realmente ter tido um comportamento, né, digno, mas realmente pela infinita graça e misericórdia de Deus, que não vai deixar que essa vida vá para o inferno. Mas a gente precisa entender que Deus quer que a gente tenha um comportamento adequado, até para que as pessoas olhem para nós e tentem ver Deus em nós. Porque quando você vai para a lei, para finalizar, o vídeo já está um pouquinho longo, mas para finalizar, até porque quando você vai para o tempo da lei, chamado tempo da lei, quando Deus chama Israel e tira Israel do Egito, e o povo está peregrinando pelo deserto, Deus diz assim: vocês que estão aqui não vão até as outras nações, porque eu não quero que vocês se corrompam. Ou seja, eu não quero que vocês tenham um comportamento errado. Agora, quem for de outra nação e quiser viver no meio de vocês, receba e faça com que essa pessoa seja integrada a essa sociedade, a esse comportamento. É o que Jesus fez na cruz. Perdoou o nosso comportamento para que a gente pudesse verdadeiramente ter um comportamento de salvos e santos. Porque ser santo é isso, é ter um comportamento diferenciado. Para finalizar, é como diz Gálatas, capítulo 5. O que são as obras da carne? Comportamentos errados. Fofoca, disse-me-disse, colocar irmão contra irmão, vício, bebedeira. São comportamentos. Qual é o comportamento que Deus quer de nós? O fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, temperança, mansidão. Contra isso não há lei, ou seja, contra esse comportamento ninguém pode ir contra você. Então, que você possa ser ricamente edificado. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Sexta-feira aqui na sede tem culto de Shabbat, 19 horas. Vamos viver o descanso e o mover de Deus sobre nossas vidas. Shalom, shalom e até o próximo vídeo. E que o nosso comportamento seja mudado a cada dia.